porque o ano passado o presidente, numa entrevista com um repórter, disse que ligou para ele e que ele tinha respondido que tinha um protocolo. Ele negou, que mandou apenas para o Hospital Einstein para verificar a eficácia ou não, e que não tem eficácia. Ele também se colocou contra as aglomerações, o uso da máscara, e confirmou essa reunião que, sinceramente, não tem parâmetro de comparação dentro do Ministério da Saúde, ou mesmo dentro do governo, se reunir para querer alterar a bula da hidroxicloroquina com a participação de uma médica que é estranha aos quadros da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, ou seja, pessoas de fora opinando a respeito do protocolo que deve ser usado, alterando a bula. O Mandetta falou e ele confirmou. Ele foi muito honesto do ponto de vista científico, médico. Eu fiquei até achando que ele não tomaria essa decisão, mas ele tomou essa decisão, ao contrário do que aconteceu com o ministro Queiroga, que todo o tempo ele ficou indeciso, não tergiversou. O que ele disse lá atrás, o Marcelo Queiroga, como presidente da Sociedade de Cardiologia, que se colocou contra a hidroxicloroquina e a azitromicina, ele também concordava antes de ser ministro, e depois passou a ser ministro, ficou indeciso. É a questão de se segurar no cargo por conveniência, ao contrário de não falar a verdade a respeito do uso dessa medicação. Perfeito, senador. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, disse que a participação da médica Yamaguchi numa reunião do Planalto é legal, e ele sustentou ali que essa participação faz parte aí dessa equipe que o governo chama em momentos difíceis e tal da pandemia para tentar, e ela, por ser médica, teria uma posição qualificada. Como é que o senhor olha essa defesa da hidroxicloroquina dentro da CPI, com este argumento trazido pela Anice, dentro de uma mudança de bula? O presidente da Anvisa fez uma ponderação do ponto de vista legal, de como tem que ser esse procedimento, mas fazia algum sentido ela fazer esse pedido através de um decreto? Eu acho que não. Eu acho que a participação dela é inadequada, é incorreta. Não há como você ter no Ministério da Saúde toda a estrutura, né, organizacional, dos seus diretores, do secretário executivo, do ministro da Saúde, e chamar uma pessoa que é estranha ao quadro para opinar, sobretudo para alterar a bula. Veja a falta de sinceridade, de honestidade científica ao médico, ao profissional de saúde, alguém que cuida da vida das pessoas. Acima de tudo, ele tem que ter honestidade no seu conhecimento. Alterar a bula de uma medicação sem consultar a empresa ou o instituto que produz essa medicação é uma coisa assim que é crime, na minha opinião. É crime, até porque se acontecesse isso e um paciente fosse usar essa medicação com doença do coração, ele certamente ia ter problemas, né? Como já foi confirmado em alguns casos, inclusive no meu estado, de parada cardíaca para aqueles pacientes portadores de arritmia, com ampliação do espaço entre um batimento cardíaco e outro, chamado espaço QT. Isso ampliado da parada cardíaca. Se o paciente não estiver no hospital e tiver um cardioversor para dar o choque, o coração volta a bater, ele para mesmo e ele morre. Inclusive, tem um registro no estado da Bahia de um colega meu que, inadvertidamente, o doutor Gilmar Calazans, do município de Ilhéus, usou essa medicação, inclusive usou de acordo com a posologia, mas ele era portador de arritmia, teve parada cardíaca e veio a óbito. Como devem ter vindo a óbito muitas pessoas pelo Brasil afora. São 215 milhões de brasileiros que receberam uma receita do presidente da República. Ele, sem nenhum conhecimento médico, ele pegou a caixinha e disse: olha aqui, ó, o caminho é esse. E aí, muitos dos seus seguidores devem ter usado essa medicação. E outros começaram, inclusive, a prescrever, não sendo médico, a mesma medicação. Que não falta é quem queira ser charlatão para ter notoriedade no momento desse, com uma droga que pode dar problemas, né? Então, nós rejeitamos isso completamente,
como eu falei, só tem um caminho para evitar a doença, a forma grave da doença, que é a vacina. Não conheço uma virose, por exemplo, sarampo. Se você der aspirina a uma criança, der antibiótico e não der a vacina, ela vai ficar livre do sarampo? Não, ela vai ter sarampo. O sarampo é uma virose que é evitada, é redutível pela vacina, assim como a varíola, a paralisia infantil, H1N1, todas elas são evitadas pela vacina. E não existe nenhuma medicação. Agora inventaram essa história de que o tratamento precoce, você tendo o contato com alguém portador da doença, você não vai ter a doença. Claro que você vai ter a doença. O vírus entra pela mucosa nasal, pela boca, e daí em diante ele pode fazer a forma grave ou o paciente ficar assintomático, leve a moderado. O que acontece é que 90% a 95% dos pacientes desenvolvem a forma assintomática, leve ou moderada. Aí você dá a medicação e diz, foi eu que curei. Eu dei a medicação a fulano de tal e ele ficou bom. Ficaria bom tomando água. Até porque a água não tem efeito colateral e a hidroxicloroquina tem. A ivermectina, ela tomada de acordo com a bula, não traz nenhum problema. Mas se tomar acima do que está pré-estatuído na bula, se toma a dose superior, o dobro que está na bula, ela pode comprometer o fígado e ela também é neurotóxica. Já teve alguns casos de pacientes que tiveram problemas no cérebro, porque a droga em altas doses é neurotóxica. E ela só funciona, ou seja, para diminuir a incidência assim, na fase da boca, se tomar em altas doses. Então, se tomar altas doses, mata, tem problema, como é que vai tomar uma medicação dessa? Sem orientação médica, sem uma prescrição médica. Olha, não tem parâmetro. Eu nunca vi, nunca pensei na história da medicina, que alguém que não tivesse formação pudesse dar uma receita para 215 milhões de brasileiros.